Evolucionismo, darwinismo, marxismo e ateísmo são ideologias destrutivas que afastam da fé e que não combinam em nada com o evangelho eterno e com as três mensagens de Apocalipse que se constituem na mensagem do evangelho pregadas pelos adventistas. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que a cada 3 meses nós temos um guia de estudos chamado Lição da Escola Sabatina, em que nós estudamos temas diferentes. Ou é um livro diferente da Bíblia, ou é um tema diferente. Este guia de estudos, ele é produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele equivale, não na forma igual, diríamos assim, mas na estrutura, no propósito, à lição da Escola Sabatina, dos nossos irmãos evangélicos, em guias de estudo utilizados em grupos de estudo dos irmãos católicos. Então, é um guia de estudos para incentivar o membro a estudar a Bíblia. Nesse trimestre, os membros da igreja vão ser estimulados a estudarem sobre as 3 mensagens de Apocalipse 14. E você pode se perguntar, você que, por exemplo, pertence a outra igreja, o que significa isso? Eu vou, nesta introdução, explicar para você o que significa isso, mas eu também quero, nessa introdução, dar os parabéns à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela está se posicionando mais contra ideologias humanas que são uma afronta ao Evangelho de Cristo e às verdades bíblicas. Nessa introdução, a lição da Escola Sabatina faz exatamente isso. Ela mostra que evolucionismo, darwinismo, marxismo e ateísmo são ideologias destrutivas que afastam da fé e que não combinam em nada com o evangelho eterno e com as 3 mensagens de Apocalipse que se constituem na mensagem do evangelho pregadas pelos adventistas. Então, nesta lição, nesta introdução, eu quero justamente comentar com você o que está nessa introdução da lição. Por que isso é importante? Muitos cristãos sinceros, e também existem os que não são sinceros, têm tentado harmonizar, por exemplo, o marxismo com o cristianismo. Isso é inviável do ponto de vista bíblico e até mesmo filosófico e prático. Então, antes de eu abordar isso, só para você entender o que são as 3 mensagens de Apocalipse 14. Em resumo, as 3 mensagens em Apocalipse 14 são chamadas essencialmente de 3 mensagens angélicas. Por quê? Ali em Apocalipse 14, versos 6 a 12, existem 3 mensagens dadas por anjos diferentes. O primeiro anjo tem uma mensagem, o segundo anjo tem uma segunda mensagem, e o terceiro anjo tem uma terceira mensagem. Esses anjos aparecem na visão que João teve, voando pelo meio do céu, e eles têm, de acordo com o verso 6 do Apocalipse 14, o evangelho eterno para pregar a todos os moradores da terra. E no contexto da pregação desse evangelho eterno, existem 3 recados para a humanidade. E esses 3 últimos recados envolvem um convite para adorar a Deus de forma correta e no seu verdadeiro dia. Envolve também abandonar a confusão religiosa que afasta você das doutrinas essenciais das Escrituras. E terceiro, há também um aviso para não aceitar o sinal da autoridade do poder político-religioso representado pela besta do capítulo 13. Então, nesse trimestre, você vai aprender isso. O evangelho eterno, ele é acompanhado de uma verdade presente. E qual é esta verdade presente? Esta verdade presente, ela é expressa tanto no evangelho eterno, quanto nos 3 recados finais de Deus para a humanidade, pouco antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Estas mensagens
E aí que vem a introdução da lição, para você ver como não há harmonia entre darwinismo ou macroevolucionismo, marxismo e ateísmo. Não há harmonia entre essas ideologias humanas com a ideologia bíblica judaico-cristã e muito menos, né, com a pregação adventista do sétimo dia. Se após essa introdução e após esse estudo você conhecer alguém que ainda tem uma veia marxista, sendo um adventista sétimo dia, isto é uma incoerência sem tamanho, e assim como a igreja adventista está se posicionando contra esse tipo de ideologia, deve também começar a pensar na possibilidade de seguir Mateus 18, 15 a 18, instruir essas pessoas em amor, e se não aceitarem, disciplinar tais pessoas como orienta Jesus no processo de disciplina. Nós, como igreja, e aqui eu me refiro a todos os cristãos, temos que parar de nos preocuparmos em disciplinar somente quem comete certos pecados públicos, né? Ah, se disciplina o que adultera, se disciplina o que rouba e tudo mais. Tem que fazer isso. Mas tem que se disciplinar também os adeptos de ideologias ateísticas, humanas, porque essas ideologias não são neutras. Aqui está o detalhe. Não é questão, de preferência política. Isso não tem nada a ver. É ideologia. Se você aceita uma ideologia errada, isso vai interferir na fé cristã. Como diz Paulo, né, em 1 Coríntios, né, 5, se eu não me engano, que 1 Coríntios 5, um pouco de levedo fermenta toda a massa. Um pouco de uma ideologia humana que contradiz a existência de Deus e a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal, ela vai fermentar toda a massa doutrinária, religiosa e a missão de uma igreja. Então, ao mesmo tempo em que eu parabenizo, né, a Igreja Adventista por esta introdução da lição, eu também já faço um convite, né, para os meus líderes a quem eu amo e respeito muito. Vamos começar a disciplinar mais essas pessoas, né? Não disciplinar apenas o irmão que adultera, né, o irmão que roubou, que também tem que ter essa disciplina eclesiástica, obviamente, mas vamos disciplinar também o ideólogo, vamos disciplinar também o fofoqueiro que estraga reputações. Eu creio que, como igreja, nós precisamos fazer isso com urgência. E eu creio, tenho convicção da seriedade da minha igreja e de outras igrejas cristãs, como Batista, Metodista, né, Assembleia de Deus, luteranos, e por aí vai. Eu creio na seriedade de muitos cristãos e por isso precisamos atuar tanto com amor, mas também com força em relação a certas heresias. E na lição, aqui é dito, nessa introdução que eu vou deixar para você, para depois começarmos o estudo sobre as 3 mensagens angélicas propriamente ditas, aqui apresenta uma coisa muito interessante. O ano de 1844, ele é um ano chave para a Igreja Adventista Sétimo Dia. Por quê? Foi neste ano que ocorreu o grande desapontamento em 22 de outubro de 1844, quando muitos cristãos que aguardavam a volta de Cristo, cristãos pertencentes às mais diversas igrejas protestantes, eles tiveram um grande desapontamento, porque eles pensaram que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. Depois desse grande desapontamento, surgiu o movimento adventista. Adventista significa aquele que crê no segundo advento de Cristo. E este grupo era dividido em, na verdade, tinham mais de 20 grupos, tá? Mas, basicamente, os adventistas observadores do domingo e depois os adventistas observadores do sábado, tá? E a igreja adventista, sétimo dia, surgiu desse grupo, adventistas observadores do sábado, tá, ok? E uma coisa que a lição mostra é que a data de 22 de outubro de 1844, mesmo não sendo a data da volta de Jesus, né, esta data trata-se de um evento importante. Os seguidores de Guilherme Miller, os milleritas, né, que aceitaram a sua pregação da breve volta de Cristo num período de 1843, posteriormente, por influência de Samuel Snow, aceitaram a data de 22 de outubro de 1844.
Não vou entrar em detalhes agora, no decorrer do trimestre eu explico mais isso para você. Mas ao eles aceitarem esta data, eles erraram no evento, mas eles acertaram na data, né? Ou seja, não era a volta de Cristo que ocorreria em 22 de outubro de 1844. Seria o início do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E aí, esta é a tônica da mensagem adventista do sétimo dia. Cristo é o nosso sumo sacerdote, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, essa profecia finaliza em 1844. Então, em 1844, além de Cristo ser o nosso advogado, agora ele acumula uma outra função. Além de sacerdote, ele é sumo sacerdote, acumulando a função de juiz. E por isto, esta data de 22 de outubro de 1844 ela tem uma importância muito grande no cenário profético para os adventistas do sétimo dia. E aí a lição mostra algo de muito sério, que não foi por acaso que neste período de 1844 surgiram, né? Por exemplo, a obra de Nietzsche, em que ele questiona a moralidade da religião. Não é por acaso que surgiu manuscritos econômicos e filosóficos de Karl Marx, né? Onde ele defende uma ideia materialista da realidade, né? E que esta ideia é dividida por etapas econômicas e, em resumo, o grande conflito é entre burguesia e proletariado. E terceiro, neste período também de 1844, que interessante, Charles Darwin publica o seu Ensaio de 1844, que depois, em 1859, deu origem, né, ao livro A Origem das Espécies. E aí a lição faz um contraponto. Olha que interessante, ela fala assim, ó. No entanto, em 1844, ao mesmo tempo em que surgem essas ideologias humanas, né, se cumpriu a profecia dos 2.300 dias de Daniel 8,14. A partir do remanescente, não é, do grande desapontamento. Foram plantadas sementes das quais brotaria um movimento mundial cuja mensagem central, olha o que diz aqui, repudiava as entranhas da ideologia marxista, nietzschiana e darwinista. Por quê? Que as entranhas da mensagem adventista repudia darwinismo, marxismo e ateísmo. Vamos aqui ler Apocalipse 14, 6 e 7, onde tem a menção ao evangelho eterno sendo pregado no contexto da primeira mensagem angélica. Tá bom? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte: temam a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, amá-lo de forma reverente, né, no contexto bíblico. Temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que que a mensagem do evangelho e a mensagem adventista do sétimo dia, que contextualiza o evangelho nessas três mensagens angelicais, por que que, de acordo com a lição, o movimento adventista repudia? Né? Por que que a mensagem central adventista repudia as entranhas da ideologia marxista, de Nietzsche e de Darwin? Pelo seguinte, vamos continuar aqui na página 5 da introdução da lição. Primeiro, olha o que a lição diz. Isso aqui não são palavras minhas, tá? Isso aqui está na introdução da lição. Contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama, não é a favor, não é em harmonia com Marx, é contra mesmo, tá? Proclama que o conflito é entre Cristo e Satanás, não um fluxo materialista. E explica a história, né? Que a história não terminará em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus.
Então, quando essa mensagem diz assim, ó, aparece um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. Esse anjo, né, significam os mensageiros. A palavra anjo do grego ângelos quer dizer mensageiro. Então esses três anjos se referem aos filhos de Deus que devem proclamar essas mensagens, tá? Quando é dito que tem um evangelho eterno para pregar e que convida, ao mesmo tempo que prega a boa notícia da salvação, diz assim, ó, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora do juízo e adorem. Não há lugar no marxismo para isso. Porque quando Karl Marx apresenta uma visão materialista da realidade, ele tira o sobrenatural. Isso é óbvio. E, consequentemente, quando ele coloca o conflito entre o bem e o mal como um conflito entre burgueses e proletariado, ele está desviando a sua atenção do principal conflito que existe no universo, que é o conflito entre Cristo e Satanás. Tá? Não negamos que existem exploradores, mas nós negamos que isto seja o grande conflito da história humana. Até porque quando se aceita o evangelho de Cristo, de acordo com Gálatas 3, 28 e 29, Cristo une homens, mulheres, ricos, pobres, escravos, patrões, ele une todos ao redor da cruz. E tanto, enquanto que o marxismo prega uma visão materialista, sem a existência de Deus, e ao mesmo tempo prega uma utopia de um falso comunismo, a mensagem adventista, com base na Bíblia, ensina o conflito é entre Cristo e Satanás, existe sobrenatural e existe sim um Deus, tanto que a primeira mensagem angélica diz: temam a Deus e o adorem. Né? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então acabou, não tem harmonia. Não tem harmonia. Se você quer fazer o bem ao próximo, utilize-se da ideologia bíblica. Ok? Agora, não venha tentar harmonizar marxismo com adventismo, com cristianismo, porque isso não é nem honesto intelectualmente falando. Tá? Segundo ponto. Contra Darwin, olha o que continua aqui a introdução. O movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus Criador, que em 6 dias criou a vida na terra e descansou no sétimo dia. Então você percebe, esta mensagem, primeira mensagem angélica, além de ela ir contra, né, além de acordo com a lição aqui, repudiar a entranha, o marxismo, a ideologia marxista, repudia também a doutrina darwinista, a ideologia darwinista. E terceiro, estamos indo aqui para o final dessa introdução, contra Nietzsche. Né? E diz assim, e contra Nietzsche, o movimento adventista, o sétimo dia, proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, né, que Nietzsche havia dito, né, nos seus escritos, nesta obra aqui, ó, assim falou Zaratustra, né? Zaratustra, ele escreveu assim, ó, esmague as velhas tábuas da lei, referindo-se aos 10 mandamentos, né? Mas contra Nietzsche, né? O que diz aqui, ó? O movimento adventista, o sétimo dia, proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, da qual ele falou mal, não é? Os 10 mandamentos, permanece. Né? Permanece o padrão absoluto de julgamento, e esses 10 mandamentos também regem toda a humanidade. Então você percebe? A mensagem do Evangelho, contextualizada nas 3 mensagens angélicas, especialmente ali a primeira, que diz que devemos temer a Deus e adorá-lo, né? Ela não tem harmonia com darwinismo, ou macroevolucionismo, né? Marxismo, e nem com o ateísmo, digamos mais o ateísmo moral de Nietzsche. Tá? E aí, olha que pergunta interessante que a lição faz na página 6. Ó. É mera coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Não devemos pensar assim.
Ou seja, ao mesmo tempo em que em 1844 houve um grande reavivamento pelo estudo das profecias de Daniel e Apocalipse e pela certeza da volta de Jesus, o diabo fez com que surgisse no mesmo período marxismo, macroevolucionismo e esta argumentação de Nietzsche em torno da moralidade da religião. E aí a lição continua, ó. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade. Mas, em meio a todos esses erros, ou seja, a lição chama Marx, Nietzsche e Darwin de erros mesmo, tá? Deus não deixou o mundo sem uma testemunha de sua verdade. Foi por isso que, em meio a essas ideologias destrutivas, ele suscitou um movimento que, com o tempo, se transformaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia e proclamaria ao mundo sua verdade para os últimos dias. Qual a verdade? As 3 mensagens angélicas. São mensagens que, em sua essência, refutam, grave essa palavra, refutam os erros e equívocos promovidos por esses 3 homens. Quais foram os 3 homens? Darwin, Marx e Nietzsche. Os equívocos promovidos por esses 3 homens terrivelmente enganados. Eles estavam só um pouquinho enganados. Terrivelmente enganados. E eu finalizo essa introdução dizendo para você uma coisa. Depois dessa breve explicação que eu lhe dei, você tem que, no mínimo, considerar este argumento. E se você, após essa introdução, mas especialmente após o estudo desse trimestre, você tentar harmonizar, especialmente, cristianismo e adventismo com marxismo, ou até com o darwinismo, crendo no chamado evolucionismo teísta, eu tenho que dizer uma coisa para você. Seria mais honesto você abandonar a sua confissão religiosa, fundar uma outra igreja, ou se tornar essencialmente um marxista, materialista, né, se tornar um macroevolucionista. Seria mais honesto intelectualmente você fazer isso. Porque não tem harmonia entre ambas as coisas. Você vai ter que tomar uma decisão. Ficar ao lado da Bíblia, ao lado do Evangelho, ao lado das 3 mensagens angélicas, ou aceitar o marxismo, de repente a ideologia de Nietzsche, né, que ajuda os relativistas morais, ou aceitar o macroevolucionismo. Eu oro para que você tome a decisão correta e para que você tenha uma disposição mental e intelectual de reavaliar as suas crenças. Isso é importante, isso é saudável, isso vai dar para você mais solidez doutrinária, filosófica, e vai dar mais sentido à sua vida e à sua experiência espiritual. Bom, então, em breve eu vou explicar para você a lição de número 1, que o título é Jesus vence, Satanás perde. Vamos entrar mais a fundo no estudo de Apocalipse 14, 6 a 12. Que você tenha um feliz sábado, um ótimo final de semana, uma semana muito abençoada e nos vemos no próximo estudo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar
ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.